No capítulo de hoje, Rodrigo não aceita e não tolera mentiras de ninguém e decide então que ele vai dar um fim a Mendonça no local combinado e tenta acabar de vez com a vida do traidor, dando então a ele um tiro sobre o peito de seu advogado que cai lentamente no chão após ser atingido por 2 disparos. A cena corta e José Miguel está então correndo em seu cavalo. Nisso, Rodrigo chama o Mendonça de traidor e diz que nada, nem ninguém, vai impedir seus planos de fugir com a dona Valentina e deseja ao homem que ele apodreça no inferno, pois ele não vai dividir suas contas com ninguém e ele precisa fugir o quanto antes com a mulher que ele ama. O afilhado de Mendonça está vendo tudo atrás da porta. Ele não aparece para que não sobre bala para ele também. Quando o Rodrigo sai, ele chega perto do padrinho e exige então saber o que foi que aconteceu. O senhor Mendonça exige então que ele vá atrás de um médico e pede ao filho, ao afilhado, que ele sabe muito bem o que fazer, que ele pegue então o Rodrigo e se vingue. Alonso e Horácio chegam e se preocupam por não ver um cavalo de José Miguel no local combinado. Todos estão em busca de José Miguel. Ao chegar lá, dão de cara com um homem baleado. É o Dr. Mendonça. Alonso suspeita que foi José Miguel que atirou, mas Horácio torce que não tenha sido o amigo e tenta então ajudar ao homem que está caído ali no chão. O delegado está interrogando o Dr. Felipe para saber onde ele esteve na hora em que Oscar morreu e com quem, pois o depoimento anterior que ele deu, todos sabem que era mentiroso. Felipe desconversa tentando então salvar a Ivana, mas Sandra reage e pede que Felipe conte toda a verdade para a polícia que Ivana matou esse tal homem. O delegado fica chocado e Felipe, esse fica muito mais. O afilhado de Mendonça chega gritando ao hospital que precisa de ajuda, mas é informado por Amparo que o doutor agora está ocupado com a polícia lá dentro. Nisso, João está revoltado com as crianças que já está tarde e não aparecem, nem foram à escola e fugiram de lá também. A mãe de Teresa e Jesus pede a João que espere que as crianças cheguem para poder saber o que realmente aconteceu e assim eles verem o que fazer, ou se vão castigar ou se preocupar. João grita com sua esposa e diz: se você não desse cobertura para essas crianças, esses dois, isso não estaria acontecendo. Fala ele muito revoltado, de cabeça quente, com raiva porque as crianças sumiram. De repente, as crianças então chegam em 2 carroças de 2 cavalos. João se desespera e pergunta às crianças de onde eles tiraram tudo aquilo e onde é que eles estavam. E com raiva, pergunta quem mandou eles faltarem à escola. Quando Jesus tenta se explicar, João dá um cascudo em Jesus e o chama de safado e grita: e ainda arrastasse a tua irmã contigo? Não bastasse você fugir, ainda leva ela? Parte para cima do menino sem nem pensar e é impedido pela esposa dele, que pede a João que deixe as crianças falarem o que foi que aconteceu. Daí, Jesus começa dizendo: é que ontem eu sonhei com Dona Valentina, que dizia que era para mim ajudar ela e sair de um quarto escuro onde ela estava. Mas a pobrezinha já parecia assim tão mal, fala então o menino. E eu disse a Terezinha que em vez de irmos à escola, a gente ia procurar então a mina onde a Dona Valentina está. Mas não encontramos. Daí João pergunta de onde isso saiu, se referindo então à carroça sem ser a do padre. Jesus disse que foi deixado na estrada por um moço com cara de malvados, tinha 2, e esconderam então bem a carroça entre as árvores e os matos, e não viram eles lá escondido. A mãe das crianças se assusta ao encontrar então uma jaqueta que é do Rodrigo. Ela sobe sobre a carroça então e começa a revirar tudo. Encontra uma mala, quando ela abre, tem um montão de roupa lá. Mas o que mais se destaca então é o casaco, jaqueta, né? Naquele tempo usavam muita jaqueta. Quando ela pega, ela se assusta. João continua então procurando alguma coisa que prove de quem realmente é aquilo tudo. Ele encontra uma mala entre uns panos toda embrulhada e todos correm para olhar bem de perto do que se trata.
E finalmente eles então encontram uma maleta cheia de dinheiro do Rodrigo. Claro que todos se assustam com tamanho dinheiro, com tamanha coisa que tem lá, né? Teresa então sorri e pensa: é dinheiro de mentirinha, papai? E João diz: não, filha, são dólares e é dinheiro de verdade. Ele então repreende as crianças e pergunta se tiraram alguma coisa dali. Jesus diz que não mexeram em nada e fala para Terezinha: não é verdade, Terezinha, não mexemos em nada. A menina confirma que realmente eles não mexeram em nada, do jeito que pegaram a carroça com o jumentinho, levaram então para casa. Daí a mulher de João questiona o que vão fazer com tudo aquilo agora. João diz que vão à delegacia para entregar tudo. Jesus se assusta e pergunta ao pai se eles vão para a cadeia por ter achado e pego tudo aquilo. João então diz a Jesus que não, eles não vão para a cadeia, mas essa travessura vai servir. E a esposa dele se assusta e ele então conclui sorrindo e diz que não vão para a cadeia porque conseguiram então uma prova muito importante para conseguir prender o sem vergonha do Rodrigo. E aí todos comemoram muito. Isabel diz a Ernesto que a vida não pode mais ser como antes, pois tudo que a Ivana causou a Valentina com tanto ódio não tem retorno. Isabel também diz ao doutor Ernesto que sente que falhou e se pergunta o que será de suas duas filhas, se referindo também a Valentina. Nessa hora, Ivana chega e Isabel pede ao doutor Ernesto para que ela fique a sós com a Ivana. Doutor Ernesto concorda que elas precisam conversar e pede que ela mantenha a calma. Ivana entra e é muito abatida, perguntando à mãe se agora ela está mais calma. Isabel pergunta então o que ela quer, num tom um pouco magoada. Ivana diz que prova a sua inocência e que essa história que Rodrigo contou é apenas para lhe incriminar e que tudo que ele falou na carta é mentira. Isabel grita para a filha para ela parar de tantas mentiras, que ela não consegue mais acreditar em nada que Ivana fala e que sente muita dor em ver no que ela se transformou e que transformou a vida dela, sabendo que ela tinha tudo para dar certo na vida, enquanto ela tinha tudo para ser feliz. Ivana começa a jurar que se arrepende de tudo o que fez e quer ser uma pessoa melhor. Isabel diz que infelizmente não consegue mais acreditar na filha, que foi muito cruel o que ela fez, dando a Rodrigo o passaporte de Valentina para que ele a levasse dali, e diz que o que ela fez não tem perdão. Ivana começa a dizer que estava desesperada e que o Ernesto jamais daria dinheiro a ela para que ela pudesse ir embora dali, e pede a Isabel que dê a ela o dinheiro que é dela. E ela quer ir embora para recomeçar longe de todos a sua vida. Isabel, sem saber que no final desse capítulo a sua filha morre, diz que não pode ajudar a filha, mas que a sua ajuda será interná-la no hospital psiquiátrico para que possa ajudar então. Chorando, Leonor interrompe então José Miguel, pede para que o filho não vá agora, pois ela tem uma grande revelação para dar a ele, que essa revelação não pode esperar mais nem um único segundo de sua vida, porque isso está matando ela. Daí, quando ela está a ponto de contar, já chorando, ela desconversa e diz que certamente Rodrigo deve saber que eles resgataram Valentina e que a qualquer segundo ele pode aparecer ali para poder cobrar essa conta. José Miguel de imediato se pergunta se todo esse tempo ela sabia o local onde era o esconderijo desse desgraçado que mantinha então a Valentina presa. Leonor, chorando, diz que sim. José Miguel fica indignado de boca aberta e pergunta por quê. Leonor chora e fala: "Ó, lá vem Rodrigo." José Miguel então tenta fugir, mas dá meia volta e vê então que Rodrigo vem armado. Rodrigo diz: "Leonor, eu te avisei para tirar seu filhinho mimado daqui do caminho, mas você não me deu ouvidos e agora não me deixa mais outra alternativa." Daí ele pega sua arma para apontar para José Miguel e Leonor corre para cima gritando: "Não!" Ivana vai até o banco para tentar descontar o cheque que ela falsificou em nome de Valentina. Moisés diz que o valor é grande e já estão encerrando as atividades por aquele dia. Leonor já não sabe mais o que fazer para impedir que o pior aconteça entre pai e filho.
Ela se desespera entre os socos e os dois não param por nada. Entre socos e ameaças, há o maior sangue. A maior preocupação de Leonor é o José Miguel, que demais, ou que o José Miguel possa fazer o pior com o pai dele. Quando José Miguel consegue então ganhar a luta e alcançar o revólver, os dois então têm a maior revelação de suas vidas, porque a Leonor, quando vê que o tiro pode sair, ela grita que Rodrigo é o pai de José Miguel.